Isaías capítulo 6, nós vamos ler até o versículo de número 8. Isaías 6, versículo 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra, ela pode fazer coisas tão extraordinárias na nossa vida, que nós não temos, ó Pai, a dimensão. A tua palavra traz salvação para o perdido, a tua palavra traz cura para o enfermo, a tua palavra traz restauração para os que estão abatidos. Nós oramos para que a tua palavra cumpra aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, e aqueles que depois vão estar recebendo e meditando nessa palavra. Fale conosco, a tua palavra não voltará vazia, ela cumprirá o que lhe apraz, porque o teu poder, Espírito Santo, é que opera através da palavra. Então fala conosco, que nós possamos estar atentos à tua voz, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, glória a Deus. Experiências com Deus em tempos difíceis. Isaías capítulo 6, quando a gente pensa em experiências com Deus, perguntando a alguém sobre quais as experiências que ela já teve, quais os melhores momentos que ela já experimentou na vida com Deus, geralmente a gente pensa em momentos bons, a gente pensa naqueles momentos favoráveis, em lugares que nós fomos e de alguma forma Deus falou com a gente, cultos especiais, retiros, encontros. Falar de experiências com Deus, para nós é sinônimo de momentos bons, dos momentos mais felizes que nós já passamos na vida, no ministério, na caminhada cristã. Porém, irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela mostra para a gente que o mundo que nós estamos é um mundo de muitas batalhas, de muitas lutas. O mundo que nós estamos, o Senhor Jesus falou: vocês terão aflições. O mundo que nós estamos é um mundo imperfeito. E ainda para poder acrescentar a isso, 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que os últimos dias serão dias penosos, trabalhosos. Há uma versão que diz muito difíceis. Então, quando a gente pensa em experiência com Deus, e pensar somente em algo bom, em lugares bons, em tempos favoráveis, nós podemos cair num grande engano, no engano de achar que os dias difíceis nós não podemos experimentar grandes coisas que Deus tem para fazer em nossa vida. Quantos aqui em 2020 tiveram experiências com Deus que marcaram você? Diga amém, glória a Deus. Essa é a realidade da Bíblia. Essa é a realidade do nosso Senhor. E quando a Bíblia fala então que o mundo tem aflições e que o final dos tempos tem dias muito difíceis, há uma versão que diz dias terríveis. A Bíblia nos garante que independente dos tempos, das épocas e dos anos, Deus tem experiências para derramar sobre o seu povo. Deus tem experiências para dar para você e para mim. Eu não sei como está sendo o seu mês, o seu ano, eu não sei como está sendo esse tempo seu. Deus tem experiências para a tua vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? Deus tem experiência para nós.
Deus tem experiências novas, Deus tem experiência para te fortalecer, Deus tem experiência para te capacitar, e nos dias difíceis, nos dias de tribulação, o Senhor tem coisas novas e boas para o seu povo, para esta hora. E quando a gente olha para Isaías, irmãos, capítulo 6, é um dos textos bem conhecidos da palavra, não é verdade? Eu tenho sempre, quando eu leio, eu não tenho como me esquecer, primeiro texto que eu me lembro que eu li convertido. Eu entreguei a vida a Jesus, eu já frequentava igreja, mas naquele dia, em 1991, novembro, no dia que eu, no meu quarto, me ajoelhei e falei: Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, entra na minha vida, e Ele entrou, e eu levantei diferente. Peguei minha Bíblia para ler, quando eu abri Isaías capítulo 6, fiquei impressionado. Eu que fui criado em lar evangélico, nunca tinha lido nem ouvido falar do profeta Isaías e dessa experiência tão gloriosa que ele teve. E quando a gente pensa nessa experiência de Isaías, tão gloriosa, tão maravilhosa que ele teve com Deus, às vezes a gente não para pensar, irmãos, que essa experiência foi dada a ele num contexto difícil, num momento difícil e tenso, que não só ele, mas como a nação estava passando. Então, antes de falar da experiência gloriosa de Isaías, no capítulo 6, para encorajar você para um novo ano que nós vamos entrar com a graça de Deus, vamos olhar um pouquinho sobre que tempo era esse que Isaías estava passando. Que tempo era esse onde Deus deu essa experiência para ele? E aqui, olhando para o capítulo 6, olhe na sua Bíblia, no versículo 1, está aí com muita clareza o tempo que Isaías estava. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Então, em primeiro lugar, irmãos, o tempo que Isaías teve uma experiência com Deus tão gloriosa, foi um tempo de superação de lutos, superando um luto extremamente significativo. Quem morreu não foi apenas alguém conhecido dele, quem morreu não foi apenas uma família que ele soube, mas quem morreu foi o rei Uzias, um rei amado por Israel. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 26 depois, um dos reis mais justos e retos que Israel já teve. Mas esse rei que começou muito bem, temendo a Deus, buscando a Deus, no meio do caminho começou a se orgulhar, começou a achar que ele também poderia fazer coisas que não competia a ele. Ele quis oferecer sacrifício, algo que só os sacerdotes podiam fazer. Os sacerdotes tentaram impedir, falaram: não faça isso, não vá lá, não é para você. E na hora que começaram já a repreendê-lo, a lepra saiu na testa de Uzias. E o final da vida desse rei foi isolado, como leproso, abandonado. Imagina, Isaías está falando, foi nesse ano, na morte do rei Uzias, havia um luto nacional, havia uma tristeza, havia até mesmo um certo pavor, porque Deus trouxe juízo sobre aquele homem. Isso mostra muitas coisas para a gente, irmãos. Eu pesquisando na internet qual a palavra que define 2020 para a maioria dos brasileiros, e a palavra número 1 foi luto, um ano de luto, e nós não podemos anular isso. Talvez o luto não chegou perto de você, na sua casa, mas amigos nossos, parentes nossos, alguns familiares nossos, foi nesse ano de luto que Deus tinha uma experiência para Isaías. Deus tem experiência para você nesse ano ainda, porque o ano não acabou. Quantos creem, diga amém. Foi um ano então difícil, foi um ano de dor, de tristeza, de lágrimas, porém o luto precisava ser superado. Irmãos, nós precisamos superar alguns lutos que nós vamos passar na vida. Segundo lugar, o tempo que Isaías teve a experiência com Deus, além de ser um tempo de superar lutos, foi um tempo de superar a apatia espiritual que estava sobre a nação. Irmão, leia Isaías capítulo 1, a gente não pode ler só um capítulo da Bíblia e ficar olhando para ele e dizendo, o que isso significa? Leia a Bíblia. O capítulo 1 nos mostra que a nação de Israel, no tempo de Isaías, é uma coisa muito interessante, eles amavam ir até o templo, eles gostavam de estar nos cultos, eles não queriam ficar em casa não, eles queriam estar no culto, eles gostavam de ler, eles gostavam de ouvir, mas tem uma coisa, eles não queriam abandonar o pecado. Isaías capítulo 1, irmãos, a Bíblia diz que eles gostavam de se juntar no ajuntamento solene, mas sem abandonar a iniquidade. E sabe o que Deus diz? Que não suportava mais eles se reunirem, que era melhor eles não se reunirem, porque Deus não aceitava os sacrifícios dele, a nação estava em apostasia,
Estava tão ruim a coisa, Isaías, no tempo dele, no capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse que se não tivesse um remanescente, eles teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Irmão, você sabe por que ainda tem esperança no mundo de salvação, de cura, de milagre, de poder de Deus? Porque Deus tem um remanescente sobre a face da terra. Se não fosse o remanescente, irmão, como que estariam as coisas? As coisas já não estão muito fáceis, né? Mas há um remanescente. Quantos creem que tem um remanescente do Senhor, amém? Mas era um tempo de apatia espiritual, era um tempo onde as pessoas não queriam santificação, elas queriam as coisas de Deus, elas queriam usar o nome de Deus. Tem gente, irmãos, que eles não vêm a uma reunião só por causa de Deus, tem que ter algum atrativo, alguma coisa que ele goste, alguma música do jeito dele, o seu amigo tem que estar lá. Isso é sinal de apostasia. Nós estamos aqui, ou você que está em casa, estão por causa do Senhor, para a glória do Senhor. Ele é o centro da nossa vida. Não era a realidade do tempo de Isaías, era um tempo de apatia espiritual. Eles até ofertavam, eles faziam tudo isso, mas eles não se convertiam, não se arrependiam. Eu já falei isso algumas vezes aqui, alguns irmãos devem lembrar. Irmão, a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser tão profunda e verdadeira, que se todo mundo que você conhece perto de você decidir se desviar, se apostatar, você permanece firme com Jesus. Quantos querem essa fé, irmãos? Amém? Você tem essa fé, irmãos? Esse ano 2020 a nossa fé foi provada. E olha, nós sabemos que essas provas vão continuar. Lá em 1 Pedro, o Senhor diz: não estranheis o fogo que passa entre vocês para provar vocês. Não estranhem, não é de se estranhar, porque o Senhor já nos havia avisado, e Ele diz lá em Pedro que o juízo começa na casa de Deus. Muitos não suportarão as provas, não é por causa da força da prova, não suportarão, porque eles não estarão enraizados, porque aquele que está enraizado no Senhor, vai frutificar mesmo nos tempos difíceis. Segunda realidade, então, era um tempo de, Isaías estava num tempo, ele tinha que superar essa apatia espiritual. Em terceiro lugar, o tempo que Isaías teve essa experiência com Deus, era um tempo de alta injustiça social. Importante falar disso. Se você ler capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, depois também, a nação que estava espiritualmente apática, a cada dia aumentava o nível de corrupção, de desigualdade, exploração, os governantes, os juízes, corruptos, o povo mais pobre sofrendo. Irmãos, quantas pessoas nesse ano que não sofreram por causa da corrupção do nosso país, por causa dos oportunistas, que usaram de um momento tão difícil, para ainda roubar ainda mais, para ainda manipular mais. Irmãos, essa era uma realidade do tempo de Isaías, um tempo de grande injustiça social. E quando a gente vê a injustiça, algumas pessoas começam a colocar expectativa nos governos, expectativa no governo A, no governo B, no prefeito, no seu candidato. Irmãos, há uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar aqui nessa noite. Quando a igreja começa a confiar muito na política, ou em um governante, seja ele quem for, ela perdeu a visão da volta de Jesus. Porque o mundo que nós estamos, irmãos, não importa se o governante é melhor ou pior, é mais corrupto ou menos corrupto, essas coisas podem ajudar e favorecer em maneira específica, em momentos específicos, mas a nossa esperança não está em governante, a nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que está voltando. Senão nós vamos entrar em brigas que Deus não mandou a gente entrar. No nosso país então, né, irmãos, a igreja brasileira tem se confundido e se perdido muito nesse âmbito de batalha por causa de candidato. Uma parte da igreja, para eles acham que o presidente é o Messias, e outra parte acha que ele é o anticristo. Ele não é nenhum nem outro. Ele é um homem que Deus permitiu estar onde está, nós devemos orar por ele, para que Deus dê temor e sabedoria. Agora a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus, Ele está voltando. Você pode ter suas preferências, você pode ter a sua ideia, mas Isaías, ele percebe que nessa grande injustiça social que estava sobre a nação, a grande questão é que a nação tinha se apartado do Senhor. E você vai olhar a esperança de Isaías em todo o livro, que era uma esperança messiânica, era a esperança na eternidade, no estabelecimento do governo eterno do Senhor. Nós não vamos ver uma nação
totalmente justa. Nós não vamos ver, nem as nações que a gente admira às vezes, né? Na Europa, os países escandinavos, onde tem políticas que amadureceram mais, possivelmente muito mais honestas, mas estão apáticos, porque eles não conhecem o Senhor, são cheios de justiça própria, de orgulho. Amado, nós precisamos pregar o evangelho do reino de Deus. Nós, igreja, precisamos praticar a justiça do reino. Nós precisamos estender as mãos para o faminto, ajudar a diminuir a desigualdade, mas os nossos olhos estão na vinda do nosso Senhor Jesus. E em quarto lugar, o tempo de Isaías também foi um tempo onde havia evidência de um juízo iminente. Ou seja, Isaías, ele foi chamado para pregar, não para falar para o povo que as coisas iam melhorar, ele foi chamado para pregar dizendo que o juízo era iminente, estava chegando, estava vindo, estava perto. Se você olhar a mensagem de Isaías, irmão, você não pregaria a mensagem dele, a não ser pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, o povo quer ouvir coisa boa, não é verdade? O povo quer ouvir que as coisas vão melhorar, que tudo vai ficar bem, né? Mas a mensagem de Isaías era que o juízo ia vir, que o inimigo inicialmente, Deus deu uma graça para que Israel vencesse os ataques da Síria, mas depois Israel foi endurecendo, e Deus vai mostrando o juízo que ele traria sobre Israel, sobre as nações. Irmãos, era um tempo onde a visão de Isaías era anunciar a Israel que a nação se voltasse para o Senhor. De tudo que você tem visto nesse ano, de tudo que você tem ouvido, que pode te preocupar, a mensagem de Deus é sempre a mesma: volte-se para o Senhor, encha-se do Espírito Santo, ande na presença de Deus, porque esse é o nosso chamado. Deus nos criou para o buscar, sabia disso, irmão? É sempre bom lembrar isso. E foi Isaías, irmãos, o profeta que a gente conhece como o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus. Parece que Isaías viu Jesus, de tanto que ele descreve o Cordeiro personificado. Leia Isaías 53, foi o texto que Filipe usou para evangelizar lá o eunuco, lá no caminho, que Deus o levou, lá em Atos, e ele estava lendo Isaías 53, Isaías, ele teve a visão clara, de que esse mundo, que o sistema que está ao nosso redor, ele tem um caminho de deteriorização, mas que aqueles que crerem no Senhor, se voltarem para o Senhor, eles vão conhecer o Messias, e o Messias, ele reina eternamente. Ele veio na primeira vinda, como o Messias sofredor, morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, mas ele voltará como Rei poderoso, glorioso, para destruir as obras do diabo, para estabelecer o seu reino eterno, e reinar eternamente com o seu povo, que foi redimido por ele. Mas essa é a realidade do tempo de Isaías, essa é a realidade do nosso tempo. Mas a nossa palavra hoje é: quais as experiências que Deus quer nos dar nesses tempos difíceis? Vamos olhar para a experiência de Isaías. Como foi a experiência de Isaías? Eu separei apenas em dois aspectos a experiência de Isaías. Primeiro, Isaías, no meio dos tempos difíceis, de luto, de injustiça, no meio desse tempo caótico que ele estava, o juízo estava por vir, Isaías viu o Senhor reinando sobre todas as coisas. Capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. 2020 foi ano de luto? Foi. 2020 foi ano de lágrimas? Foi. Preocupações, ansiedade, medo, desemprego de muitos, tristezas terríveis? Foi. Mas 2020 também foi um ano, como todos os anos, que o Senhor sempre esteve reinando no trono, soberano sobre todas as coisas. Isaías, então, ele já sabia que o Senhor era Deus. Isaías era profeta. Isaías ele era muito próximo dos nobres, ele era alguém que conhecia o Senhor, a palavra do Senhor, mas aqui os olhos dele se abriram. A experiência que Isaías teve, irmão, tornou real aquilo que ele já sabia, que o Senhor estava no trono, o Senhor estava governando, o Senhor estava reinando sobre todas as coisas. O reino de Israel, o trono de Jerusalém, de Israel, poderia estar vazio, mas o trono do universo nunca está vazio. Nada pega Deus de surpresa, nada surpreende Deus. Ele está no trono, Ele reina, Ele governa.
seus planos e os meus mudaram. Nós tivemos que ajustar muitas coisas que nós pensamos como igreja não caminharam do jeito que a gente gostaria, mas o Senhor está no trono, reinando sobre todas as coisas. Ele governa, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele tem todo o poder. Ele governa não só sobre a sua vida, sobre a sua cidade, Ele governa sobre o universo. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Ele chama as estrelas pelo nome, Ele coloca todas as águas nas palmas das suas mãos. Amado, nosso Deus reina soberano. A minha oração nessa noite é que eu e você tenhamos experiências neste tempo, onde fique claro para nós que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O que ele sabia teologicamente, o que ele sabia pelo estudo, agora ele vê, se torna real, se torna algo que ele vê pelos olhos da fé. Você precisa olhar com seus olhos da fé, que Deus está no controle da sua vida, da sua família, da sua saúde, do seu coração, da sua história, do seu casamento. Ele está no controle de tudo, Ele reina, Ele é soberano. Isso é maravilhoso demais, irmãos. A visão dele aqui é tão tremenda. Ele diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías estava no templo, ele estava adorando a Deus. Quando a gente adora o Senhor, quando a gente busca o Senhor, nós vamos ver que Ele está soberano, que Ele reina. A nossa visão vai ser clareada. Nós não vamos ficar enxergando apenas as mortes, não vamos ficar apenas enxergando as dores, as dificuldades, o pecado da nação. Nós vamos enxergar que há um Senhor que reina, que governa, e que Ele enche toda a terra com a sua glória. Ele viu o ambiente do céu, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Versículo de número 2: serafins estavam por cima dele. Serafins são anjos queimadores, com fogo. E ele disse que os serafins em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, mostrando aqui a reverência, o temor. Irmãos, eu fico impressionado, porque os serafins, eles estão o tempo todo ao redor do trono, mas eles não se acostumam com a glória, com a beleza, com a santidade de Deus. Temor diante do Senhor. Com 2 asas eles cobrem os pés, mostrando também pureza. Os pés falam do nosso contato com a terra, ainda que eles sejam seres angelicais, eles têm os seus pés cobertos com asas, para mostrar a pureza que tem que ter diante do Senhor, diante daquele que a Bíblia não diz que Ele é santo, a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Santidade, a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua beleza, da sua pureza. E com 2 asas eles voam, porque na presença de Deus ninguém fica estático. Na presença de Deus há um movimento. A gente se aproxima e se afasta para servir, para ministrar, para proclamar. A gente está sempre se movendo. A presença de Deus nos leva a um movimento contínuo diante da sua glória, da sua grandeza. Isaías viu tudo isso. Ele viu o ambiente do céu. Então Isaías sabia o que estava acontecendo na terra. Ele não estava negando a realidade. Ele sabia que tinha morte, ele sabia que tinha apostasia, mas ele viu que os céus continuam reinando, que os céus governam a terra, e que o ambiente do céu, irmão, não para. A adoração no céu não para, que existe uma realidade celestial que é maior do que aquela que a gente vê com os nossos olhos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Esse ambiente do céu, sabe quem viu esse ambiente também, irmãos? A Bíblia fala que Eliseu estava dentro de casa, com seu ajudante, seu servo, e de repente o servo dele falou: pai Eliseu, o exército da Síria está ao redor. Eliseu orou, falou: Senhor, abre os olhos dele, e ele viu que ao redor dele estava o exército de Deus, os anjos do Senhor. Quem estava cercado não eram eles, eram os inimigos. Deus vai abrir os seus olhos para você ver que ao seu redor tem anjo de Deus, ao seu redor está a mão de Deus, que sobre a tua vida reina o Senhor. Sabe quem viu os céus abertos? A Bíblia fala que Estevão, aquele diácono Estevão, tão usado por Deus lá em Atos, pregava com uma autoridade. As pessoas olharam para ele, viram o rosto dele como anjo. Mesmo assim, os religiosos revoltados apedrejaram Estevão, e a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele liberou perdão para aquelas pessoas, liberou perdão para Saulo. E quando ele olhou para cima, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor Jesus. Ele não viu nem o Senhor Jesus sentado, o Senhor Jesus estava em pé, o aguardando para o receber.
Sabe quem viu os céus abertos? O apóstolo João, escreveu no Apocalipse. Ele estava em Patmos como prisioneiro, ele estava ali sendo perseguido por causa do evangelho, mas os céus se abriram sobre ele. Amado Deus, vai abrir os nossos olhos para que a gente veja que os céus governam a terra. Nada acontece na terra sem a mão de Deus permitir, sem Deus permitir, porque o Senhor reina. Nós precisamos, irmãos, de experiências com Deus, onde a realidade do governo de Deus fique mais clara para a gente. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Senhor reina, separou sua vida com propósito para esta hora. Segundo lugar, a experiência de Isaías também, irmão, não apenas ele viu o Senhor reinando, mas ele ouviu as palavras do céu. Isso é maravilhoso, porque você percebe na experiência de Isaías não apenas a visão espiritual, ele ouve. No céu há som, no céu há louvor, no céu há proclamação, no céu, irmãos, há movimento. Há muitas pessoas que acham que o céu é um lugar super parado, não é? O céu é um lugar onde a glória de Deus não para, não cessa. Os anjos proclamam a glória de Deus, louvam ao Senhor, exaltam ao Senhor. Olhe comigo no capítulo 6 de Isaías, no versículo de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Irmãos, Isaías estava ouvindo o que as pessoas estavam falando na sua época. Ele estava ouvindo as notícias, ele estava ouvindo sobre a injustiça, ele estava ouvindo sobre aqueles que frequentavam os cultos, mas que não se arrependiam. Isaías estava bem informado sobre a realidade da terra, mas a experiência que ele teve com o Senhor, abriu não apenas os olhos, mas abriu os ouvidos dele, para que ele soubesse que o céu também tem informação que nós precisamos ter, que nós não podemos só ouvir a terra, nós não podemos ouvir só as notícias, nós não podemos só estar conectado com aquilo que está acontecendo em todo mundo, nós precisamos ouvir o que os céus estão falando. E sabe o que ele ouviu do céu? Os serafins conversam, e sabe qual é o assunto dos serafins? Eles não estão falando sobre as doenças da terra, eles não estão falando sobre a apostasia da terra, os serafins estão falando sobre a glória do Senhor, sobre a grandeza do Senhor, sobre os atributos de Yahvé. Os céus continuam proclamando que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é soberano. Eles falam sobre a grandeza de Deus, eles adoram a Deus pelo que Deus é. Os serafins falam sobre o que Deus é, sobre quem Deus é, mas eles também falam o que está aí no capítulo 6 de Isaías, no versículo de número 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe sobre o que o céu está falando em 2020? Às vezes a gente pensa que os anjos estão muito assustados com tudo que está acontecendo. Os anjos continuam falando as mesmas coisas. Eles estão falando que Deus é santo, que Deus reina, e que toda a terra está cheia da glória de Deus. O que Isaías ouve é que, mesmo que a terra tenha iniquidade, mesmo que a terra tenha sofrimento, mesmo que a terra tenha más notícias, os céus continuam proclamando que Deus está manifestando a glória dele em toda a terra, e ele vai encher toda a terra do conhecimento da sua glória. Então, sobre o que os anjos estão falando, irmãos? Eles estão falando sobre o que Deus está fazendo na terra. Se alguém te perguntar hoje, o que Deus fez em 2020, qual é a sua lista? Você tem muita coisa para falar. Nós não vamos falar só de obras, nós estamos falando da graça dele. Eu tenho certeza que a maioria aqui poderia falar muito da graça dele, do sustento dele, dos milagres dele. Sabe por que você falaria? Porque a glória de Deus enche toda a terra. A sua vida está cheia da glória de Deus. Este lugar tem sido sustentado pela glória de Deus. A nossa nação e as nações só existem porque a graça de Deus tem sustentado todas as coisas. Não é por causa dos médicos, por mais que eles sejam instrumentos de Deus. Não é por causa da igreja, por mais que a igreja seja ferramenta, instrumento de Deus. Todas as coisas
estão sendo sustentadas pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus, e porque a glória de Deus está sobre a terra. Irmãos, nós precisamos de experiências com Deus, onde a gente consiga perceber as manifestações da glória de Deus sobre a terra. Você não pode só olhar para o luto, você não pode só olhar para o medo, a gente não pode só olhar pelos inimigos que estão cercando, nós não podemos só falar da nova ordem mundial, nós temos que falar das grandezas de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus. As experiências com Deus, irmãos, vão nos focar no céu e não na terra, que a Bíblia diz de maneira tão clara, né, irmãos? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e nós que são da terra. Colossenses, capítulo 3, Tiago, quem não assistiu, quem não recebeu a palavra de quarta, indico para você entrar no canal no YouTube e assistir, Tiago capítulo 3, versículo 17, que nós precisamos buscar a sabedoria do alto, nós precisamos ouvir mais o céu nesta hora, nós temos que tomar muito cuidado com muitas coisas que chegam para a gente, até em forma de palavras proféticas, em pessoas que parece que estão falando algo terrível que a gente precisa saber. O que nós precisamos saber todos os dias é que o Senhor reina, e que toda a terra está cheia da glória de Deus, e que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para perceber que aquilo que é das trevas, quando chegar, nós vamos perceber, eu não quero isso na minha vida, em nome de Jesus. Em breve nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões que envolvem o anticristo, o sinal da besta. Às vezes nós ficamos muito preocupados com essas coisas, a gente precisa estudar, a gente precisa falar sobre isso. Mas, irmãos, o mais importante é você saber que você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Quem é selado pelo Espírito Santo não vai adorar a besta, a sua imagem, e não vai aceitar a sua marca. Porque a marca da besta está ligada à adoração a ela, a esse sistema ímpio, que promove o homem, que promove o pecado, ou que promove o amor a esse mundo, as coisas, as riquezas. Mas nós estamos olhando para o alto, nós queremos ter experiências com Deus, irmãos. Eu oro para que eu e você tenhamos experiências com Deus, onde no meio de tudo que está nos cercando de trevas, nós vejamos a glória de Deus sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão perto da gente. Mas, irmãos, para a gente partir aí para nossas conclusões finais, o que essa experiência com Deus gerou em Isaías? Porque eu conheço pessoas que falam, eu tive uma experiência com Deus, tive uma experiência com Deus, mas Deus não nos vai dar experiência apenas para a gente sentir uma emoção, apenas para a gente sair feliz do culto, apenas para a gente falar que a gente teve aquela experiência. Toda experiência com Deus visa transformação na nossa vida. 3 realidades que foram geradas na vida de Isaías a partir dessa experiência com Deus. Em primeiro lugar, a experiência que Isaías teve com Deus nesse capítulo 6, em primeiro lugar, gerou nele uma visão do quanto ele precisava se santificar mais. Em primeiro lugar, toda experiência com Deus vai nos levar à consciência de que nós precisamos nos santificar mais. Perceba que Isaías, ele era profeta, ele era um homem de Deus, mas quando ele tem essa experiência com Deus, ele grita no versículo 5, ele disse, ai de mim, porque estou perdido. Você já teve a sensação de que você é pecador, e que precisa da graça de Deus, para você se reerguer, para você se levantar, para você ficar firme contra esse mundo e contra as tentações? É essa consciência que Deus quer nos dar. Eu questiono muito pessoas que dizem que têm experiências com Deus tão gloriosas, e ficam mais orgulhosos, e ficam mais insensíveis, e não conseguem chegar a um palmo da sua própria realidade espiritual. Isaías, ele enxerga na mesma hora. Irmãos, quanto mais profunda a experiência com Deus, mais nós vamos enxergar coisas em nós, que só Deus pode mostrar. Se alguém chegar para você e falar que você tem, você vai falar, não vejo isso. Mas Isaías viu, ele viu que ele precisava ser mais santo, ele percebe o seu pecado, e ele dá nome ao seu pecado, ele fala, ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Sabe o que Isaías está falando? Quando ele vê o Senhor, quando ele tem essa experiência, ele está reconhecendo, que da mesma forma que a geração dele estava vivendo, ele também estava vivendo.
que ele estava fazendo igual às pessoas que estavam ao lado dele. Ou seja, a contaminação dos lábios que ele enxergava no povo, ele também estava praticando. Ele enxerga nele o que estava naquela geração. Irmãos, tem coisas da nossa geração que contamina a gente, que muitas vezes está nos intoxicando, que muitas vezes está nos distraindo, mas quanto mais experiências profundas com Deus, Deus vai nos santificar mais, porque isso é promessa de Deus. Apocalipse 22, no final dos tempos, o sujo vai se sujar mais, mas o santo vai se santificar mais. Deus vai arrancar algumas coisas da gente, Deus vai tocar em áreas da nossa vida, e vai remover a mancha do pecado, o pecado habitual, o pecado que nós já nos acostumamos, que nós nem chamamos de pecado mais. Deus vai mudar o nosso caráter, Deus vai tocar nossas emoções, Deus vai mudar hábitos em nós, Deus vai mudar até mesmo a maneira que a gente se comporta, se veste, conversa. Deus vai mudar o nosso coração, Deus vai aumentar o temor no coração da igreja, porque sem isso nós ficamos igual a esse mundo, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, Isaías ouviu o céu, mas ele nunca mais foi o mesmo. Deus tocou em área que precisava ser tocada. Nós precisamos disso, irmãos. Toda experiência com Deus vai levar a gente a uma autoavaliação, debaixo da unção do Espírito Santo, vai nos levar ao arrependimento, porque sem arrependimento nós não avançamos. 7 igrejas, 7 em Apocalipse, das 7, 5 o Senhor falou: arrependa-te. Sabe por quê? Sem arrependimento a gente não muda, sem arrependimento a gente não avança. Nós vamos nos tornando religiosos, fariseus, nós vamos nos tornando pessoas com sentidos espirituais embotados, consciência cauterizada, vamos ouvindo a palavra e vamos ficando mais duro, e essa é a realidade no final dos tempos. E Deus falou para Isaías no capítulo 6, perceba na sua Bíblia, no versículo 9, a gente não lê o versículo 9, ele diz: então disse, vá e diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração desse povo, endureça o ouvido dele, feche os olhos deles. Você sabe o que endurece o nosso coração? É continuar ouvindo a palavra, sem se arrepender, sem mudar, fingindo que está tudo bem, ficando igual ao mundo, se vestindo igual ao mundo, conversando igual ao mundo, nas obras da carne igual ao mundo. Deus vai santificar a igreja, Ele já está fazendo isso, mas a decisão é sua e minha. Você quer ser santo, ou você quer ser apenas um evangélico ímpio? Você quer ter experiência com Deus, meu irmão? Se prepara, porque Ele vai mostrar a impureza que você nunca viu, está na sua boca, está no nosso coração, está nos nossos sentimentos, está na nossa maneira de administrar o nosso tempo. Nós não podemos ser igual aos demais. Há um povo sobre a terra, que este povo vai ter experiências santificadoras com o Senhor. Deus é maravilhoso, Ele faz com que Isaías reconheça o seu pecado, mas ele é tocado pelo fogo de Deus. Em segundo lugar, a experiência com Deus também gerou em Isaías, em segundo lugar, um coração e um chamado reavivados pelo fogo de Deus. Ele não apenas viu a sua condição, mas ele foi tocado pelo fogo de Deus. Sabe por que Deus tocou com fogo? Porque ele confessou. A área que você confessa é a área que Deus toca com fogo. A área que você reconhece é a área que Deus toca com fogo. A área que a gente expõe é a área que Deus toca com fogo. Irmãos, o convite de Isaías o tempo todo, você pode ler, o Senhor vai mostrando o pecado da nação e vai chamando para o arrependimento. Ele vai chamando de volta, Ele vai falando: vinde, eu tornarei vocês mais branco do que a pura lã, do que a neve, eu vou lavar vocês, eu vou purificar. Mas é necessário essa experiência santificadora. Isaías, irmão, tem um coração tocado pelo fogo. O fogo purifica e o fogo capacita para a gente poder abrir a boca pelo fogo de Deus e abençoar outras pessoas. Por que Deus toca ele com fogo? Porque você só pode tocar outros com aquilo que Deus tocou você. A gente só pode dar aquilo que a gente está recebendo de Deus. Sabe por que você tem pouca paciência no trânsito? Porque você tem recebido pouco de Deus, da paciência dele. Sabe por que às vezes a gente não é bondoso com as pessoas? Porque nós não temos buscado ao Senhor a experiência com Ele, onde a bondade dele nos toca. Sabe por que às vezes a gente não é puro nas nossas conversas? Porque nós não estamos sendo tocados pela pureza de Deus. Você decide o nível que você quer andar com Deus, que Deus nos chama sempre a um lugar profundo, mas às vezes a gente para num lugar
Isaías foi a um lugar mais profundo em Deus. Deus tocou ele com fogo, ele nunca mais foi o mesmo. E em terceiro e último lugar, a experiência que Isaías teve com o Senhor, no ano da morte do rei Uzias, Isaías se comprometeu com o propósito de Deus. Ele antes falava como o povo, ele diz: meus lábios estão igual do povo. Mas agora ele ouve o Senhor dizendo. É interessante que a ideia que dá é que Deus não falou diretamente com ele, ele ouviu o que os céus falam. Os céus dizem isso todos os dias: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas ele ouve e faz o quê? Ele diz: eis-me aqui. Ele se compromete com o propósito de Deus. Até que ponto você está comprometido com o propósito de Deus? Nós estamos terminando um ano, talvez o mais difícil da nossa geração, não de todas. Nós estamos terminando um ano de adaptações, um ano de lágrimas, um ano de lutos, um ano difícil. Mas a pergunta é, irmão, você tem se comprometido mais com Deus? Isaías se comprometeu mais. Por quê? Porque ele foi tocado. Experiência com Deus tem que levar a gente à santificação. Santificação leva a humildade, e humildade leva a comprometimento para servir os propósitos de Deus na terra. Isaías tinha um chamado naquela geração difícil. Que geração difícil. E Deus já falou para ele: você vai pregar para a gente que vai ficar mais dura de coração. Algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, como que pode? Pessoas que vêm, te escutam, ouvem a palavra, e o coração está mais duro. Sabe como que pode? Porque Isaías foi assim, o Senhor Jesus foi assim, o apóstolo Paulo foi assim. Nós fomos chamados para pregar para pessoas e ver, pela graça de Deus, muitos se arrependendo, se santificando, mas ver também, para nossa tristeza, muitos continuando endurecidos, alguns se apostatando explicitamente, alguns apóstatas, mas de maneira invisível aos nossos olhos. Isaías não apenas viu, não apenas ouviu, mas ele se santificou, ele foi purificado, e ele se comprometeu, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca à disposição de Deus, ele fala: eu quero ser usado, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo nesta hora. Isaías não ia ao templo apenas para buscar algo. Hoje tem um monte de irmãos crentes se tornando meros consumidores. Eles vão à igreja, eles avaliam a igreja em tudo. O ar estava bom, o som, legal, a escada eu não gostei muito, o estacionamento. Você não está num clube, você não está num show. Aqui se reúne a igreja do Deus vivo, e nós estamos aqui para servir, adorar, se comprometer, conhecer e fazer a vontade de Deus. Deus tem um plano, o plano dele é salvar o perdido, o plano dele é sarar vidas, nações, geografias, através da igreja. Nós queremos ser canal de Deus para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, transformadas, casamentos sejam restaurados, vidas sejam avivadas, obreiros sejam levantados, e Deus está fazendo isso, e Ele vai continuar fazendo até a volta do Senhor. Mas a pergunta é: quem é você no ano da morte do rei Uzias? Quem é você? Quem sou eu? Nós precisamos falar como Isaías: eis-me aqui, Senhor. O final da vida de Isaías foi muito triste. A Bíblia não fala, mas a tradição judaica diz, conforme Hebreus capítulo 11, Isaías foi cerrado no meio. Porque profetas, eles não têm honra nessa terra. Na verdade, a terra não é digna dos verdadeiros profetas. Você tem que escolher se você quer o aplauso desse mundo, o elogio desse mundo, inclusive da igreja, ou se você quer ser reconhecido pelo céu. Se você quer ser alguém que é usado pelo céu na terra, alguém que vai viver um evangelho intenso, um evangelho de coração. Isso não é ser legalista, não é ser uma pessoa cheia de regras e normas, é ser uma pessoa quebrantada sobretudo, que tem relacionamento com Deus, que prioriza o Senhor. Nós precisamos responder a 4 perguntas finais, que eu estou fazendo para mim mesmo e ouvindo do Senhor. 4 perguntas. Primeiro, no ano da morte do rei Uzias, o que você ouviu do Senhor nesse ano? Isaías ouviu o céu. O que você ouviu de Deus nesse ano? Primeira pergunta.
Segunda pergunta. No ano dos lutos, das dificuldades, das aflições. A segunda pergunta. O que você viu Deus fazendo nesse ano? Eu não estou falando do carro que você comprou, do celular novo, ou se você foi curado, porque tudo isso é graça de Deus, mas Deus está fazendo e fez muito mais do que a gente sabe. O que você viu Deus fazendo? O que Deus está fazendo dentro da gente? Terceiro, pergunta, o que Deus mostrou e nós temos visto em nós nesse ano? Que Isaías viu coisa nele, no ano da morte reduzida. Você viu coisa em você que não presta? Você viu coisa em você que você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim? Você viu? Você viu carnalidade em você? Você viu desânimo? Você viu de vez em quando medo? Você viu de vez em quando crítica para a igreja? Que você começou a criticar tudo e todos? Você viu isso? Você perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer me mostrar esse ano ainda em mim? E em último lugar, quarta pergunta, o que você ouviu falar sobre os planos de Deus e você respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim? Nesse ano, porque nesse ano Deus está chamando a gente, Deus está usando a gente.